Excelente tarde para você ligado na Band, você que até agora estava com o Joel da Atena. Ele fala de São Paulo para todo o Brasil e a partir de agora eu falo aqui no estúdio da Band em São José dos Campos para toda a RM Vale. É o Brasil Urgente Vale no ar nesta terça-feira. Hoje é 25 de novembro. Muito obrigado a você, meu amigo, você, minha amiga, que a partir de agora me permitem te fazer companhia. Nós vamos juntos até as 10 para as 7 da noite com muita informação, muita prestação de serviços, a notícia que você precisa saber do jeito Band de mostrar, do jeito que você gosta de ver, tá aqui no Brasil Urgente Vale, tarde quente, terça-feira quente em toda a nossa região. Obrigado pelo carinho da sua audiência no Vale do Paraíba, na Serra da Mantiqueira e no Litoral Norte. As 39 cidades interligadas na notícia. A partir de agora, você interage comigo pelo zap 997-635060. Comenta os assuntos do dia, participe junto conosco. Mande o seu flagrante, a sua imagem, da onde você está nos acompanhando, 997-635060. Pelo zap, você também registra a sua audiência. Eu quero saber aonde você está acompanhando o nosso Brasil Urgente Vale. Obrigado a você que está na tela da Band, você de forma digital nos acompanha através do portal bandvale.com. Acessou o portal, é só clicar a TV Band Vale ao vivo, você nos assiste. Tem também o nosso canal do YouTube para você nos acompanhar e se perder pode assistir a hora que você puder. Não esquece de nos seguir no Instagram, hein? Nada de rodalâmpada, @Brasil Urgente Vale, tá na tela. Segue a gente onde quer que você esteja. Aliás, não deixe de curtir, compartilhar e participar junto conosco. Vamos nessa, movimentando a nossa região. Põe a imagem aí, São José dos Campos, ô produção. Me ajuda aí, ó. Põe a maior cidade da região metropolitana. Daí São José dos Campos ao vivo na tela da Band, 21 graus, de acordo com os nossos termômetros, já tem uma brisa diferente, né? O céu tá azul, essa é a região central de São José, onde muita gente assiste a gente. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Litoral Norte conosco, imagem de Ubatuba, 22 graus, aí o Pereca! Imagens do Perequeaçu, uma galera caminhando na praia, que delícia, que delícia. Olha o marzão de Ubatuba aí, aliás, choveu pra chuchu em Ubatuba, hein? Agora já tudo se resolveu no litoral todo, mas a chuva foi muito grande, principalmente em Ubatuba e Caraguatatuba. De ontem para hoje voltou a chover, choveu bastante, mais de 50 milímetros novamente, já são mais de 200 milímetros em menos de 72 horas, é muita chuva. Serra da Mantiqueira, 5h32, está em Campos do Jordão, nuvens esparsas e 14 graus, marca a nossa temperatura. Tá aí, ó, a nossa região ligada na notícia. Vem comigo, daqui a pouquinho eu vou falar de reforma tributária, daqui a pouquinho eu vou falar da não violência com as mulheres. Hoje é o Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres. Tem muita coisa no programa de hoje, tem muita coisa para você ficar por dentro. Manda a sua mensagem para cá, 997-635060, é o zap do povão para você participar. Eu começo pelo Litoral Norte, segue o alerta para risco de deslizamento de terra, alagamento e transtornos devido à chuva. O sol reapareceu em Caraguatatuba, mas a cidade recebeu até alerta máximo da Defesa Civil ontem à noite, falando do alto acumulado de chuva e risco de deslizamento. O Matheus Agostinho está ao vivo com a gente. Olha, eu falei que o sol voltou a aparecer, mas está ventando. Nossa produção está acompanhando a balsa aqui, porque esse vento já está forte demais, pode atrapalhar a ligação São Sebastião-Ilhabela. O Matheus está em Caraguatatuba e fala sobre esse alerta que foi dado de ontem para hoje, e a região toda aí está em alerta, apesar do sol que voltou a aparecer. A gente sabe que o tempo muda de uma hora para outra, né, Matheus? As informações todas para a nossa audiência. Boa tarde para você.
Muda muito, Nicoline, ainda mais aqui no Litoral Norte. Uma boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui na tela da TV Band Vale, no Brasil Urgente Vale. Nicoline, como você disse, a gente consegue ver que está bastante sol aqui em Caraguatatuba. O tempo região segue com este alerta para mudança no tempo, incluindo chuva e também forte rajada de vento. Isso porque já está ventando bastante aqui na região, Nicoline. Inclusive, na noite de ontem, os celulares aqui do município de Caraguatatuba apitaram com este alerta extremo da Defesa Civil. Foi por volta das 9 horas da noite, informando então a respeito da possibilidade de queda de barreiras, de alagamentos também, informando para a população se proteger e buscar um local seguro, Nicoline. E não é só Caraguatatuba que está sobre esse alerta aí para mudanças climáticas. Segundo o CEMADEM, todas as cidades aqui do Litoral Norte, incluindo Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba também, claro, além de Caraguatatuba, estão sobre esse alerta. Segundo o órgão, a possibilidade então de risco moderado para deslizamentos em áreas de encosta, especialmente ali em São Sebastião e Ilhabela. Quem conversou com o jornalismo da Band Vale explicou um pouco melhor a respeito dessas questões climáticas aqui no litoral foi Diego Souza, que é meteorologista do CEMADEM, e falou um pouco mais a respeito disso. Vamos acompanhar. Olhando a passagem desse sistema e observando a evolução dessas chuvas, a gente foi observando que ali no litoral norte, principalmente Caraguá, Ubatuba, foram as cidades que os volumes realmente ultrapassaram esses 100 milímetros. E aí esses volumes ultrapassando esses limiares que a gente define aqui como críticos para eventos de deslizamentos, a gente acabou decidindo por enviar alertas de risco para deslizamentos para a região e onde a gente destaca regiões que podem ser mais afetadas por esses volumes e onde a gente pode vir a observar deslizamentos pontuais ou até de alguma forma mais, de forma mais generalizada. Olha, Nicoline, como a gente disse, então não foi só Caraguatatuba, Ubatuba também foi bem castigada por conta dessas chuvas, principalmente no começo da semana, na madrugada de segunda-feira. Eu estive lá no dia de ontem, a gente até fez uma matéria aqui no Brasil Urgente Vale mostrando os estragos causados pela chuva e ainda a gente recebeu outras ocorrências ali no município, como por exemplo na garagem de um condomínio no bairro das Toninhas. Por ali uma garagem no subterrâneo ali do prédio ficou totalmente alagada, a gente consegue ver pelas imagens que foram divulgadas, alguns carros boiando de tanta água que tinha por lá, e não foi só lá naquele bairro, também tivemos outras ocorrências no bairro Estufa 1, Estufa 2, Praia Grande e Itaguá, grandes centros de movimentação turística ali na cidade, que tiveram essas ruas tomadas pela quantidade de água que atingiu o município de Ubatuba. Nicoline, ontem também a gente entrou ao vivo com uma equipe do Corpo de Bombeiros que resgatou uma família aqui em Caraguatatuba, município vizinho de Ubatuba, e realizou este resgate. Então 4 pessoas foram socorridas por bote. E a gente também falou a respeito de uma ocorrência da Defesa Civil. Foi uma família ali no bairro Aruã, em Caraguatatuba, que conseguiu retornar para casa na tarde de hoje, depois de ficar desalojada por conta também das chuvas que atingiram Caraguatatuba. E nesta ocorrência a gente também conversou com o capitão Romano, que é coordenador da Defesa Civil aqui de Caraguatatuba, que falou um pouco mais a respeito desta ocorrência e da volta da família também para a residência que foi atingida pelas chuvas. Vamos acompanhar também. Nós chegamos por volta de 4h30 à residência dessa família, a água estava com 1 metro de altura dentro da casa, molhou tudo, cama, roupa. Então nós conduzimos essa família para a Defesa Civil, esperamos aí o pastor Arthur, que é o secretário do Social, arrumar um alojamento para ela, um abrigo, né? E ela foi levada para o abrigo. Assim que a água baixou, o secretário Longo do Esporte pegou um pessoal do esporte, já foi lá, fez a higienização da casa e eles já retornaram para a residência. Então, Nicoline, o clima aqui no Litoral Norte é de extrema atenção para estes eventos climáticos que ainda podem acontecer, já que a região inteira está sob alerta da Defesa Civil, do CEMADEM também. Inclusive, a gente tem dados atualizados das outras cidades aqui do litoral na questão da chuva. Ilhabela registrou 22 milímetros de chuva nas últimas 12 horas e São Sebastião um pouco mais, foi 55 milímetros neste mesmo período. Ação das forças de segurança, tanto o Corpo de Bombeiros quanto a Defesa Civil também, para ficar à prontidão da população para qualquer tipo de ocorrência. Claro que a gente torce para que nada grave aconteça aqui na região do Litoral Norte, mas caso aconteça alguma coisa, as equipes das forças de segurança estão ali atentas para atender a população e também registrar e atender qualquer tipo de ocorrência. Nicoline, a gente vai seguir acompanhando aqui todos os desdobramentos destes alertas, qualquer ocorrência que aparecer, para deixar a população aqui da região informada. É com você no estúdio. Perfeito, perfeito. Aí a informação completa do Matheus Agostinho, direto do litoral, falando da situação
de momento no litoral norte, a preocupação das autoridades. E é preciso que todos estejam alerta, porque o tempo vira de uma hora para outra. O Matheus já tem uma temporada no litoral, já sabe bem como é isso. Vai encarar agora o verão que está chegando, temporada de muita chuva, e a gente espera que nenhuma tragédia aconteça. As forças de segurança, a Defesa Civil, a postos, preparadas e prontas caso seja necessária a entrada delas, e é importante que elas estejam prontas. O Matheus volta a qualquer momento com mais informações, sempre ao vivo, direto do litoral norte para toda a região metropolitana do Vale, Serra e Litoral. Aqui você fica mais bem informado na tela do Brasil Urgente Vale. Vamos agora falar de acidente, um acidente que causou muito transtorno durante a tarde desta terça-feira. A rodovia Presidente Dutra foi liberada agora há pouco. O acidente que envolveu 3 caminhões foi no trecho de Roseira, onde o motorista ficou gravemente ferido. Congestionamento superou os 10 quilômetros durante a tarde, já vem diminuindo. Douglas Cruz, ao vivo da redação, tem informações pra gente. A pista já foi liberada totalmente, ainda tem congestionamento no trecho. Conta os detalhes desse acidente. Que hora exatamente aconteceu, hein, Douglas? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Nicolini, e para todos também que acompanham o Brasil Urgente Vale. Por volta das 2h30 da tarde, ali na altura do quilômetro 77, trecho de Roseira, sentido Rio de Janeiro, Nicolini, na rodovia Presidente Dutra, um grave acidente envolvendo 3 caminhões, 3 carretas, Nicolini. Infelizmente, um desses caminhões, um dos motoristas desse caminhão ficou em estado gravíssimo, com uma colisão que chamou a atenção. A gente tem inclusive imagens que mostram a violência dessa batida que aconteceu por volta das 2h30 da tarde, no quilômetro 77. A gente está vendo a carga de vidro que teve que ser removida pelas equipes da Polícia Rodoviária Federal para o atendimento do motorista de uma dessas carretas que acabou ficando preso nas ferragens, Nicolini. Segundo informações da própria Polícia Rodoviária Federal, esse acidente aconteceu quando uma das carretas não conseguiu parar com a parada repentina do trânsito. Foi então que as 3 carretas acabaram se envolvendo nesse engavetamento, digamos assim, como é classificado o caso pela Polícia Rodoviária Federal. Um desses motoristas acabou com a cabine prensada contra o caminhão da frente, Nicolini. A gente está vendo imagens desse acidente que realmente chamam a atenção. A concessionária responsável pela Via Dutra informou que durante o atendimento, por volta das 2h30, 2h40 da tarde, a pista foi completamente bloqueada para o atendimento a essa vítima prioritária, Nicolini. Com isso, o congestionamento no sentido Rio de Janeiro chegou aos 10 quilômetros, Nicolini, ou seja, um trânsito bem intenso para quem estava pegando a Via Dutra na região de Roseira, Nicolini. A polícia foi acionada e informou que equipes da concessionária atuaram também no resgate dessa vítima, que foi encaminhada em estado gravíssimo, Nicolini, ao hospital, a Santa Casa de Guaratinguetá, onde segue em tratamento intensivo. A unidade de terapia intensiva, então, foi o local onde ele foi levado, na Santa Casa de Guaratinguetá. A Polícia Rodoviária Federal ainda não divulgou informações sobre a identidade dessa vítima, somente que ele estava nesta carreta que a gente está vendo nas imagens. Se tratava de um caminhoneiro, era o motorista do caminhão, e a gente inclusive tem imagens ao vivo que mostram esse tráfego complicado por volta do quilômetro 78 da rodovia Presidente Dutra. A gente está vendo imagens, lá no fim da imagem a gente está vendo que o trânsito já começa a ficar um pouco mais lento na altura do quilômetro 78. Essas são imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra. A pista da direita da nossa tela, para quem está nos acompanhando, é no sentido São Paulo, já do lado esquerdo é para quem está aí no sentido Rio de Janeiro. De acordo com a concessionária que administra a Via Dutra, nesse momento são cerca de 2 quilômetros de congestionamento somente de curiosos que estão vendo a carga já no acostamento e diminuindo a velocidade. Então, para quem está pegando a Via Dutra nesse momento, o trânsito já é tranquilo no trecho de Roseira, somente um congestionamento de curiosos, de motoristas que acabam diminuindo a velocidade para ver ali o que aconteceu, o que não é recomendado pela Polícia Rodoviária Federal. Mas a informação principal é essa: o motorista dessa carreta foi encaminhado em estado grave, e a gente segue acompanhando essas informações lá com a Santa Casa de Guaratinguetá, Nicolini. Perfeitamente, temos que acompanhar mesmo, porque foi um acidente gravíssimo, o motorista realmente numa situação muito preocupante. A gente torce pela recuperação, e o motorista que precisou pegar a Dutra aí no trecho de Roseira hoje à tarde, olha, teve que ter muita paciência. A rodovia ficou completamente interditada por muito tempo,
E aí o pessoal começa a achar rotas alternativas, mas é sempre bastante complicado, a carga toda espalhada pela pista, como a gente vê aí. O transtorno foi muito grande, um acidente grave, infelizmente mais um. A gente torce pela recuperação do motorista. Coloca imagem de Roseira da Via Dutra ao vivo agora pra gente. Por favor, Sabrina, tá aí. Trechos de Roseira, o motorista faz boa viagem nos dois sentidos, trecho da Polícia Rodoviária, imagem ao vivo aqui na tela da Band. Obrigado, meu querido Douglas Cruz, que volta a qualquer momento com mais informações direto da nossa redação. Já em São José dos Campos, um poste caiu sobre um carro na Chácara Araújo, Rua Cachoeira Paulista, Zona Leste. Dá uma olhada. A imagem realmente é impressionante. Quem fez essa imagem foi o nosso companheiro Adonias Araújo, a quem a gente manda um abração. Olha, é realmente assustador. Os moradores afirmaram que um caminhão, muito provavelmente, né, com uma altura desmedida, passou pela rua e arrastou os fios de energia elétrica. E o poste, que é de madeira, tá vendo o poste aí, ó? O poste é de madeira, veio abaixo. A gente ainda tem poste de madeira. Poste de madeira é do tempo dos zagais, né? A gente paga tão caro a energia e a EDP não troca os postes de madeira. Esse é o Mourão da Porteira. Né? Poste de madeira é o Mourão da Porteira. E aí, ó, madeira já judiada pelo tempo. O caminhão enroscou uns fios grossos ali de telefonia, de coisa, arrastou e veio tudo. Por sorte, não houve registro de feridos, ainda não há informações sobre as causas desse incidente oficialmente. De acordo com a vizinhança, foi caminhão que passou e arrastou tudo. A gente não tem ainda nenhuma ação por parte de prefeitura ou coisa assim. Aí, a gente viu já aí o caminhãozinho da EDP, né? A gente viu aí o caminhãozinho da EDP já presente. A EDP nos mandou nota falando que foi acionada na tarde de hoje para ocorrência envolvendo um poste, Rua Cachoeira Paulista, né? É essa mesmo, em São José dos Campos. Fala que tem equipes no local realizando os serviços necessários. Agora, precisa trocar os postes de madeira, né? Poste de madeira não dá mais, né? É do tempo dos zagais, né? Então é preciso que se faça alguma coisa com isso. A notícia boa é que não houve vítimas. Acidente também em Taubaté. Dá uma olhada nessas imagens. Uma carga de madeiras se desprendeu de um caminhão e tombou sobre um carro. Avenida José Benedito, região do Barranco, é perto da Malteria do Vale. Perto da Malteria do Vale, para quem conhece ali, vai para a Estrada do Pinhão ali. Queria agradecer ao Bruno Lemes, que fez essas imagens gentilmente para a gente. Grande jornalista lá da Rádio 99 de Taubaté. Meu abraço ao Bruno, parceirão, que parou e fez essas imagens para a gente. Ele que estava passando no local lá, né, indo acompanhar um treino do burro. Esse Bruno Lemes sabe tudo de esporte. Grande companheiro, trabalhamos juntos aqui. Bruno fez essas imagens. Segundo a prefeitura, agora vai ser apurada a causa do acidente. A prefeitura não tinha informações, mas trouxe transtorno para o trânsito. A notícia boa é que ninguém ficou ferido. Vem comigo aqui, vamos mudar de assunto agora, vamos falar de economia. Bom, tá todo mundo esperando a tal da Black Friday, né? No comércio, as promoções já começaram. Os consumidores encontram descontos que prometem chegar a 70%, mas tem que ficar de olho, hein? Veja. 50% é o total de descontos que esta loja de sapatos num shopping de São José dos Campos está oferecendo para a Black Friday. A Lucilene aproveitou logo para garantir umas peças para passar o final de ano. Black Friday está ótimo, está com esses preços excelentes,
os descontos bons, tá muito bom. E vai levar presente pro pessoal também pro final de ano. Vou levar presente para toda a família. Além dos descontos, a loja também faz parceria com outros estabelecimentos. O objetivo é oferecer mimos aos clientes que gastam aqui. As vendas devem crescer 10% na Black Friday deste ano. Acredita num crescimento aí de pelo menos uns 10% em relação ao ano passado. O fluxo maior geralmente é mais pro final da semana, né? Que é sexta-feira, é sábado, que geralmente o pessoal já vem mesmo no foco da Black. Então a nossa expectativa é maior, a escala também é mais preparada para a gente conseguir atender todo mundo da melhor forma. A Black Friday deve movimentar um volume recorde neste ano. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, o varejo brasileiro vai faturar mais de 5 bilhões e 400 milhões de reais, um crescimento de 2,4% na comparação com o ano passado. A data já é a quinta mais importante para o comércio, atrás apenas do Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças e Dia dos Pais. Quem deve ter o maior movimento nesta Black Friday é o setor de supermercados. O segmento espera mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais em vendas só nessa semana de promoções. Neste hipermercado, a expectativa é de clientes chegando cedo e muitos aproveitando as ofertas ainda na virada, de quinta para sexta-feira. O estabelecimento funciona 24 horas por dia. Os maiores produtos de impacto são eletroeletrônicos e eletrodomésticos. A gente vai fazer os eletroeletrônicos em até 15 vezes sem juros, né? Com essa oportunidade, setor de bazar, setor de confecção também a gente vai estar parcelando. Sempre busco os produtos de qualidade com um preço que encaixa no nosso bolso. Então a Black Friday tá aí para ajudar a gente nisso, né? Gente, é legal demais a Black Friday, mas toma cuidado para não pagar metade do dobro, hein? Fica atento, porque infelizmente tem comerciante picareta na jogada. Então é preciso tomar cuidado. Você que acompanhou os preços, tenho certeza que você vai encontrar boas promoções. Aproveite. A gente vai falar muito de Black Friday ainda até a sexta-feira aqui no Brasil Urgente Vale. Mas agora eu vou mudar de assunto para falar de um tema que vai impactar diretamente o seu bolso. Meu amigo, minha amiga, não se fala em outra coisa no Brasil a não ser a reforma tributária, né? Mas a gente precisa desmistificar o que é isso. Parte das novas regras já começam a valer no dia 1º de janeiro, na virada do ano. E essa transição vai exigir atenção, principalmente de microempreendedores, de quem mexe com empresas, mas olha, eu tenho certeza que vai mexer com o seu bolso também. Quem vai explicar isso para a gente é o Rodrigo Espada, que está aqui, auditor fiscal, presidente da AFRESP, que é a Associação dos Auditores de São Paulo, e também da FEBRAFIT, que é a Associação Nacional de Fiscais de Tributos. Rodrigo, obrigado pela presença, um prazer tê-lo aqui para a gente poder esclarecer um pouco a população, tá tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, Nicolini, é um prazer estar aqui na Band com vocês, Brasil Urgente. Prazer é todo nosso. Eu queria começar, meu querido Rodrigo, que você explicasse para a gente essa mudança. Para quem está em casa nos assistindo, o que vai mudar para o cidadão comum? Ele vai ter um ganho com isso de alguma forma? Porque você fala em reforma tributária, o povo já põe a mão na cabeça e fala assim, vai aumentar imposto, né? Desmistifica isso para a gente. Não, legal, excelente pergunta. Vai mudar a vida de todo mundo, dos empresários, porque a reforma tributária ela vai impactar a tributação sobre o consumo, que é o imposto que está embutido no preço de tudo que a gente compra. E a gente não vê. Lá tem muitos impostos, ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS. Esses impostos vão ser extintos com a reforma tributária e vai dar lugar a outros tributos, que são o IBS, o CBS e o imposto seletivo. Vai ter uma simplificação. Vamos deixar vários tributos e vamos colocar outros. Mas o principal ganho, eu acho que para o consumidor final, para o cidadão, é a transparência. Finalmente a gente vai saber quanto que a gente paga de imposto em tudo que a gente compra. Hoje o nosso sistema não permite isso, porque como são muitos tributos, imposto incidindo sobre imposto... Eu ia falar até imposto em cima de imposto hoje, né? Isso vai diminuir muito e tende a extinguir, né? Tende a extinguir. O que a gente vai ter é um único imposto, que é do tipo IVA, que a gente fala, sobre o consumo. E aí, quando a gente falar que é 27%, a gente vai saber, você está comprando um produto por R$ 1.270, R$ 270 é imposto. Vai acontecer como é nos Estados Unidos, na Europa, que você vai comprar um café, está lá $5. Você vai pagar $5, o garçom não aceita. Ele fala, não, é 5 mais impostos. E aí você sabe exatamente quanto que está pagando de imposto.
é um ganho civilizatório de cidadania. O que é muito importante. Agora, tem muita gente que está nos acompanhando, Rodrigo, que hoje vive como microempreendedor individual, é MEI, ou tem uma pequena empresa, enfim, tem alguma situação regularizada, tem muito comerciante. Para esses, o que muda? Tem a história do cashback. Como é que vai funcionar isso aí? Legal. A questão dos pequenos empresários. Todos que estão no regime simplificado de tributação mantêm a possibilidade de continuar nesse regime. Que é o Simples Nacional. Que é o Simples Nacional. E o MEI também normalmente paga os tributos de uma forma simplificada, uma alíquota pequenininha, quitando todos os tributos. Vai poder continuar assim. E a gente está falando de 90% das empresas no Brasil. Porém, também tem a possibilidade de pagar todos os tributos no Simples, exceto este novo, que é do tipo IVA, que a gente fala que é CBS e IBS, fazer um regime de débito e crédito. Pode ser que seja vantajoso. É importante procurar um contador para fazer as contas, qual o modelo que é melhor. Que a população ou o dono de empresa pode optar. Pode optar. É uma opção e o empresário pode escolher o que é melhor para o seu negócio. Perfeito. Em regra, Nicolini, as empresas que vendem direto para o consumidor final, no varejo... Uma loja, ou uma barraquinha de pipoca, sim, pasteleiro, qualquer um. Normalmente esses pequenos estão no meio ou no Simples. A tendência é continuar no Simples. Mas se for uma empresa que está no Simples e vende produtos ou presta serviços para outras empresas, deve reavaliar. Talvez seja melhor ir para o regime periódico de apuração. É nesse caso de negócios entre empresas que entra a história do cashback fiscal? Olha, o cashback vai ser uma devolução dos impostos para as pessoas de baixa renda. Como é que vai ser isso? Porque hoje a tributação sobre o consumo, ela onera mais, ela cobra mais de quem é mais pobre, proporcionalmente à renda. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, tem os cálculos, gasta muito mais do seu salário em impostos do que uma pessoa de alta renda. Porque uma pessoa que vai comprar um pacote de arroz no supermercado, paga R$4 de imposto naquele pacote de arroz. E uma pessoa que ganha 200 salários mínimos, 200 vezes mais, compra o mesmo pacote de arroz e paga os mesmos R$4. Só que ele não consome 200 pacotes de arroz por mês, consome o mesmo. Então, proporcionalmente à renda, aqueles R$4 é mais. O cashback, ele dá uma equilibrada nisso. É a possibilidade das pessoas que ganham até 2 salários mínimos ter uma parte do imposto pago em todas as suas compras devolvida direto para ela. Ela põe o CPF na nota fiscal da compra e aí tem um cálculo de devolver o imposto para ela, que se chama cashback. Essa devolução vai ser feita pelo próprio governo, uma vez por ano, deve ser dessa forma? Pelo próprio governo, mas mensal. 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 E olha, é muito bom porque são 2 ganhos. Primeiro, a pessoa de baixa renda, ela não tem capacidade de poupar. Ela gasta tudo que ela ganha em regra. Então, assim que ela ganha ali 100, 200 reais, ela já vai no supermercado, na padaria, na farmácia e compra alguma coisa. Esse dinheiro volta para o empresário, que contrata mais gente, paga mais imposto e a economia gira. A economia cresce com a circulação, não com a acumulação. E o outro grande ganho é que a gente vai poder melhorar os programas sociais. Porque hoje também pode ter casos de pessoas que recebem programas sociais e não deveria, porque está na informalidade, fala que ganha 1, 2 salários mínimos para um Bolsa Família, por exemplo. O que a gente vai poder fazer? Ver o consumo de cada pessoa e vai conseguir identificar, eventualmente, uma pessoa que ganha, sei lá, 5 salários mínimos, consome por 5 salários mínimos, mas está num programa social. E melhorar esses cadastros para que o dinheiro vá para quem efetivamente precisa. É isso, a ideia não é cortar de quem precisa e sim se pagar para quem realmente precisa. Por fim, Rodrigo, eu queria saber o seguinte, muito se diz que a médio e longo prazo vai melhorar a vida do povo que está nos assistindo aí. Há cálculos que comprovam isso com a entrada a partir de janeiro dessas mudanças fiscais, da reforma tributária. O povo a médio e longo prazo vai ter mais dinheiro no bolso? Vai ter mais dinheiro no bolso, porque vai ter ganho da economia. Com essa simplificação, a melhora da eficiência econômica, redução de cumulatividade, disputas tributárias, custos Brasil, que a gente tem custo de logística, porque a questão tributária gera muitos custos. Sim. Bom, o que a gente tem? Com a reforma tributária, segundo os economistas, o Brasil deve crescer 12% em 15 anos. Só com a reforma, só com a reforma diferente das outras coisas. Exatamente. É o mesmo que a gente dizer
que se a gente tivesse feito essa reforma em 2010, hoje nós teríamos um país 12% mais rico. O PIB seria 12% maior. Se a gente dividisse, para você ter uma ideia no seu bolso, se esse crescimento de riqueza fosse dividido igualmente para cada cidadão brasileiro, cada um de nós ganharia em média R$ 490 a mais por mês. É muita coisa. É dinheiro para melhorar a qualidade de vida, para viver melhor, para comer melhor, para comprar coisas melhores. É um terço do salário mínimo, basicamente. Terço do salário mínimo. É muita coisa. Que bacana. Tá aí, acho que a gente trouxe explicações importantes para você de casa. Diz que só se fala em reforma tributária. Fala assim, não, vamos trazer o Rodrigo, porque ele vai conseguir explicar o que muda para você de casa. E o nosso objetivo é trazer informação para você. O Rodrigo Espada é auditor fiscal, presidente da AFRESP, presidente da federação, que é a FEBRAFIT. Obrigado pela presença de vir aqui poder explicar para a nossa população da região de forma simples, clara, o que muda com essa reforma e que bom entender que não é mais cobrança de imposto a médio e longo prazo, é melhoria para o povo, né? Obrigado, Rodrigo. É isso aí, Nicolini. Obrigado, eu fico à disposição. Muito obrigado, vamos ter outras oportunidades com o Rodrigo aqui, eu não tenho dúvida disso. Seguimos com o Brasil Urgente Vale, imagens da maior cidade da região metropolitana. Tá aí, ó, São José dos Campos. Não fala que é bolinho caipira que tem gente que briga, hein? É a Ponte Estaiada, eu volto já depois do intervalo, 6 da tarde, até já. É importante as pessoas entenderem que o leite que elas tomam em casa não sai aqui da minha casa. Tudo é produzido com muito cuidado. E ao passar pela Comevap, ganho um selo de qualidade muito maior. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da família Comevap. Aqui tem fé no coração, tem bondade e união, tem orgulho dessa gente, tem história e tradição. Aqui o povo acredita, trabalha e faz valer. Tremembé tá crescendo todo dia, dá orgulho de ver. Na escola tem futuro, na saúde tem amor, tem carinho em cada gesto, tem respeito e tem valor. É trabalho todo dia, é vontade de crescer. Aqui nessa cidade dá orgulho de viver. Tremembé, aqui eu boto fé. Orgulho de viver, aqui eu boto fé. Tremembé, aqui eu boto fé. Orgulho de viver, aqui eu boto fé. Tremembé, 129 anos. Aqui eu boto fé. Prefeitura de Tremembé. Todos os dias surgem novas perguntas. O que é discurso de ódio? Que inveja disso aqui, rapaz. Opinião e fake news. Como será o futuro? E o que comer hoje à noite? Por que precisamos falar sobre privilégios? Quais os caminhos da economia? Quem levantou a taça? E o valor da arte e da ciência? Para entender o mundo à sua volta, não importa a pergunta. Informação confiável é fundamental. De volta com o Brasil Urgente Vale ao vivo até as 6:50 da noite. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Presta atenção nesse recado que eu tenho para você. Meu amigo, novembro chegou. E com ele a oportunidade mais esperada do ano. É a semana da Black Friday. É a hora de você economizar. E nesse mês de novembro você vai parar de adiar o sonho de ter um sorriso perfeito. Você que está aí, fala assim, depois eu faço, outra hora eu vou fazer, não perca mais tempo. A Cop Odontologia preparou o Saldão do Sorriso. São condições incríveis para você realizar o seu tratamento, seja ele implante, aparelho, facetas. Gente, é a hora. É a chance de ter o seu sorriso de volta com aquele desconto único que só acontece no Saldão do Sorriso. Não é só um desconto, é um investimento na sua autoestima e na sua saúde, com condições que você nunca viu. Mas atenção, olha, a oportunidade igual a essa dura pouco e a gente já está na última semana de novembro. Então não perca o Saldão do Sorriso. Agende já a sua avaliação na Cop Odontologia. Agora mesmo, garanta essa condição especial do Saldão. Não deixe para depois. Agende a sua avaliação hoje. E é sem custo, gente. A avaliação não cobra nada. Então,
Chama no zap da COP 99643-4327. Anotou? 99643-4327. Tem um QR Code aqui na tela que você pode escanear e já falar direto com a COP. Já marca. Venha transformar o seu sorriso com a COP. Estamos esperando por você. COP, Saldão do Sorriso. Gente, imperdível, hein? É agora ou nunca. Vamos juntos transformar o seu sorriso. Para tudo. Olha esse caso. A PM prendeu um homem que estava agredindo a própria mãe. O cara estava agredindo a mãe. Nem animal bate na mãe. O caso ocorreu na zona leste de São José dos Campos. O suspeito estava alterado. Os agentes precisaram usar arma de choque. Não vem com essa de que foi mal, estava doidão, né? Por favor. Luiz Eugênio Silva, traz os detalhes. Um homem foi preso após ameaçar a própria mãe e destruir parte de um imóvel na Rua dos Tucanos, na Vila Tatetuba, em São José dos Campos. O caso foi registrado por volta das 9h30 da noite de ontem, quando a polícia militar foi chamada até o local. Quando os policiais chegaram, encontraram esse homem visivelmente alterado, podendo inclusive estar sob efeito de entorpecentes. Ele agiu de forma violenta, ofendeu os policiais, resistiu à prisão e não aceitou atendimento do SAMU. Os agentes precisaram usar uma arma não letal, um taser, uma arma de choque, para imobilizar esse homem devido à forma violenta como ele agia e conseguiram algemá-lo. Ele foi então levado pelo SAMU até a UPA do Alto da Ponte, na região norte da cidade. Lá ele foi atendido e após isso foi apresentado na Delegacia de Defesa da Mulher junto com a mãe. Ambas as partes foram ouvidas e liberadas, mas o delegado responsável solicitou uma medida protetiva de urgência para a mãe do agressor. Luiz Eugênio Silva, para o Brasil Urgente Vale. Olha, é revoltante esse tipo de caso, me deixa revoltado. E como vimos, né, nessa história que o Luiz Eugênio Silva nos contou, ele que apresenta o Bora Vale todas as manhãs, aqui 8h15 da manhã. Muitas vezes os agressores de mulheres não são presos. E isso é mais revoltante ainda. Eu falo sempre aqui, tem que matar para ir preso. Não matou, então não vai preso. E aí agora deu uma medida protetiva. O papel não segura o maluco. Hoje, 25 de novembro, é o Dia Internacional pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Infelizmente, a gente fala muito de violência contra a mulher, o que é muito triste. Mas as mulheres também precisam entender os direitos. A gente precisa entender as medidas que podem ser tomadas para a proteção das vítimas aqui no país. Eu converso ao vivo com a advogada Luciana Borsoi. Gentilmente nos atende. Doutora Luciana, boa tarde. Obrigado por atender o Brasil Urgente Vale. Ela que é vice-presidente da Comissão de Mulheres Advogadas aqui da OAB de São José dos Campos. A gente tem 4 delegacias da mulher aqui na região, 24 horas. É suficiente? As mulheres já têm hoje os caminhos suficientes para se tentar evitar essa violência que, infelizmente, parece que não acaba, doutora? Boa tarde, como vai? É um prazer estar aqui com vocês. Nós sempre estamos disponíveis, né? Sempre que vocês nos solicitam. E respondendo a tua pergunta, infelizmente não é suficiente, né? O que a gente tem visto aí, essa onda crescente, alarmante de violência contra a mulher, é reflexo da ausência ainda, da insuficiência das políticas públicas voltadas ao enfrentamento e ao combate a esse mal que a nossa sociedade enfrenta. Perfeito. As mulheres têm acesso hoje à informação ou falta chegar ainda mais? Esse é o nosso papel, doutora Luciana, de informar. Quando que elas devem pedir ajuda? Porque muitas vezes a cultura faz achar que muita coisa é normal, que não é normal. Quando que a mulher deve pedir ajuda? Felizmente, a informação hoje ela é difundida de forma muito mais eficaz do que tínhamos há alguns anos atrás, né? Essa data especificamente de hoje, né, o Dia Internacional
pela eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres, ela foi instituída pela ONU há 25 anos, né? E se nós pegarmos o parâmetro que tínhamos de informação, de acesso mesmo a esses equipamentos de proteção às mulheres 25 anos atrás e os compararmos com hoje, é óbvio que nós avançamos bastante, né? Mas ainda temos muito que caminhar. As mulheres, elas devem sempre procurar ajuda, sempre quando experimentarem ou perceberem que estão experimentando uma relação abusiva, né? Não se pode esperar que aquela agressão, que por vezes inicia-se de forma bem sucinta, com uma demonstração de ciúmes ou com uma agressão verbal, né? O ideal é que não se aguarde que essa violência sutil escalone para o próximo nível, para o mais grave, porque o que a gente vê na prática é que toda violência, por mais sutil que ela seja, ela vai escalonar se não houver ali uma medida da própria mulher ou de alguém por ela, né, para fazer cessar aquela violência. Ela tem sim condições de escalonar e chegar ali no nosso ápice, que infelizmente é o que nós temos visto aí, né, diariamente quase, ao feminicídio, né? A gente tem que lembrar que no Brasil uma mulher é morta a cada 6 horas, né? E se a gente pegar isso em nível mundial, nós temos que a cada 3 minutos uma mulher é morta. Então, assim, o ideal é, no primeiro sinal de violência, já reportar as autoridades, procurar as DTMs, as defensorias públicas, os equipamentos de proteção da rede, né? Os CRAS, os CREAS, as próprias UBSs, todos os equipamentos públicos, eles estão preparados para receber, acolher e direcionar essa mulher. Tá aí, ó, é isso. E o nosso objetivo aqui é sempre colocar luz sobre esses casos, trazer informação para as pessoas que estão nos acompanhando, porque infelizmente pode ter vítima de violência nos assistindo. E se a gente atinge uma pessoa vítima de violência, a gente já se dá por muito satisfeito, é um pouquinho por vez, é todo dia, é um trabalho que não para e a OAB faz esse trabalho de forma fantástica, por isso que a gente agradece a advogada Luciana Borsoi, vice-presidente da Comissão das Mulheres Advogadas aqui da OAB, que gentilmente nos atendeu nessa tarde para falar desse assunto que é tão importante nesse dia que é simbólico. Muito obrigado, doutora Luciana, parabéns pelo trabalho da OAB e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Olha, vamos seguir, a Câmara de Taubaté vota hoje, vota não, né? Já votou, né? Já votou e criou a taxa do lixo. Alô, você de Taubaté, agora tem taxa do lixo. E a taxa do lixo, gente? Não adianta espernear. As prefeituras são obrigadas a criar, porque senão os prefeitos são acusados de abrir mão de arrecadação obrigatória. Só está regularizando que a lei que vem de cima, né, pede. A gente tem cidade aqui na região ainda, e aí tem político que vai fazer demagogia da taxa do lixo. O valor da taxa tem que ser discutido mesmo. Agora, que tem que criar a taxa do lixo, tem que criar. Eu sei que Caraguatatuba também está numa guerra para criar e tem que criar. Não tem jeito, senão vai sobrar para o prefeito Matheus. Né? Então tem que criar a taxa do lixo. Outra que foi aprovada lá em Taubaté é a revisão da planta genérica de valores imobiliários. E aí vai mexer com o seu bolso do IPTU. Eu já tenho informação de que tem lugar que vai subir bastante. O Lucas Rodrigues acompanhou essa sessão, está ao vivo com a gente, está em frente à Câmara Municipal. Ô Lucas, já me falaram que na Independência vai ficar bem mais caro, é um dos bairros mais conhecidos de Taubaté, a região da Independência. O que aprovaram, o que já tem de informação? Realmente estava defasado, fazia um tempo que ninguém mexia nisso, porque isso é uma cumbuca que ninguém quer colocar a mão na cumbuca. Né? E aí os vereadores agora e o prefeito colocaram. O que ficou definido? Explica pro povo aí, ô Lucas. Boa tarde para você. Tudo bem, Nicolini? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale também. Só para esclarecer para o pessoal de casa, né? São 2 projetos diferentes, Nicolini, que foram votados hoje aqui na Câmara de Taubaté. Ambos os projetos da Prefeitura, projetos de autoria do prefeito Sérgio Victor aí do Partido Novo.
O primeiro, como você citou, que institui a taxa de lixo na cidade, Nicolini. Uma cobrança que será feita a partir de agora da taxa de lixo, que gerou bastante polêmica, foi muito discutida entre os moradores aqui de Taubaté e que vai acabar pesando no bolso. E a revisão da planta genérica de valores, que calcula o valor dos terrenos, das edificações aqui de Taubaté, o que acaba incidindo diretamente no preço que é pago de IPTU, Nicolini. Então foram 2 projetos aprovados hoje aqui na Câmara de Vereadores, os 2 projetos aprovados pela maioria dos parlamentares, né? Os 2 projetos com 11 votos favoráveis e apenas 6 votos contrários na sessão, que terminou agora há pouco, inclusive, Nicolini. A sessão acabou de terminar aqui na Câmara de Taubaté. Uma sessão que não contou com uma participação tão grande da população, a galeria onde a população costuma ficar não estava tão lotada, tinha alguns cartazes ali de protesto contra a criação da taxa do lixo e contra a aprovação desse projeto também, que acaba incidindo no valor do IPTU, mas presença popular mesmo era muito pequena, Nicolini. E a votação ela transcorreu de uma maneira super tranquila, os vereadores votaram até de uma forma bastante rápida os projetos. A sessão começou por volta de 2 horas da tarde, a votação desses 2 projetos foram jogados agora para o final da sessão e os vereadores votaram ali de maneira bastante rápida, Nicolini. Vamos lá então, como é que fica a situação a partir de agora? Começar falando desse projeto aí de coleta de lixo, né, o projeto da taxa do lixo aqui em Taubaté. Ele vai ser cobrado com base na área do imóvel e no tipo de uso desse imóvel. Se ele for residencial, comercial, industrial ou terreno, vai ter valores diferentes e também casos de isenção diferentes aí, dependendo do tipo de uso desse imóvel. A taxa vai cobrar serviços como coleta domiciliar, coleta seletiva, entulho e também a destinação final desses resíduos sólidos. De acordo com a Prefeitura, essa medida é uma exigência da legislação federal que determina que o serviço seja financeiramente sustentável, ou seja, o que for arrecadado com a taxa do lixo aqui em Taubaté vai ser revertido para o custeio do serviço de coleta do lixo, de coleta seletiva, de destinação de resíduos sólidos aqui em Taubaté, pelo menos é o que se propõe, né? Esse projeto da criação dessa taxa. Inclusive, na descrição do projeto de lei, Nicolini, a Prefeitura ressalta que essa é uma cobrança do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, uma cobrança que já foi feita em anos anteriores para a aplicação dessa taxa do lixo na cidade, mas que não foi feita até agora. E aí vem o prefeito Sérgio Victor e envia esse projeto que foi aprovado hoje na Câmara de Vereadores. Eu conversei, Nicolini, com o vereador Alberto Barreto, do PRD, líder do governo aqui na Câmara, e com a vereadora Vivi da Rádio, do Republicanos. O vereador Alberto Barreto votou a favor desse projeto e a vereadora Vivi da Rádio votou contra. Eu gravei uma entrevista com os dois e eles dão alguns detalhes, né, do porquê são favoráveis e contrários aí a esse projeto. Vamos acompanhar um trecho da entrevista. Todos nós somos contra a criação de novos impostos, aumento de impostos. Mas o que é preciso falar, a verdade, é que esse projeto de lei, ele é uma imposição de uma lei federal, uma lei aprovada em 2020 no Congresso Nacional, que obriga todos os municípios a criar a taxa do lixo nos seus municípios, e o prazo disso era até 2022. A Câmara Municipal de Taubaté não aprovou em 2022, 2023, 2024, e agora está vindo em 2025 por uma imposição e uma cobrança do Tribunal de Contas. Por quê? Essa lei aprovada no Congresso Nacional, ela prevê que a Prefeitura tem que comprovar, né, o equilíbrio financeiro do sistema de resíduos sólidos. E resíduos sólidos não é só coleta de lixo, é varrição, também envolve aí a questão das podas de árvore, para onde vai destinada essas questões, capina, né, e também o entulho da construção civil. Tudo isso engloba os resíduos sólidos. Você colocar a taxa de lixo na conta de água da população é um absurdo. Primeiro que a gente já paga a taxa de lixo. Antigamente era taxa de lixo, foi revertida em imposto. Então a gente já paga. Nós vamos pagar de novo? A gente já paga um contrato alto para a Eco Taubaté. Nós vamos pagar a taxa de lixo e colocada na conta de água. E olha o absurdo, se alguém tem vazamento, aumenta o valor da taxa de lixo. A gente sabe os problemas que a gente tem de vazamento, quantos dias demora para poder sanar. É um absurdo, isso inadmissível. Eu voto contra e vou votar contra sempre. Tá aí, Nicolini, posicionamento então dos dois vereadores, né? Lembrando que foram 11 votos favoráveis e 6 contrários. O vereador Alberto Barreto, como líder do governo na Câmara, votou a favor e a vereadora Vivi da Rádio votou contra esse projeto. Só uma última informação antes da gente falar do IPTU, Nicolini.
Uma última informação sobre a questão da taxa do lixo, essa cobrança vai ser limitada por valores mínimos e máximos, tá? As famílias inscritas do Cadastro Único estão isentas do pagamento da taxa do lixo. As empresas que também fazem a destinação do lixo por conta própria não vão pagar a taxa e toda a arrecadação, como a gente ouviu o vereador Alberto Barreto falando, vai ficar vinculada exclusivamente às despesas da cidade de Taubaté com limpezas urbanas, Nicolini. Antes da votação do projeto em si, foi votada também uma emenda dos vereadores que isenta também as igrejas ou centros religiosos aí de qualquer natureza do pagamento dessa taxa de lixo. Para ser isento, eles precisam comprovar ali alguns critérios específicos, né, que estão nessa emenda, como a participação ali de programas sociais, a aplicação, né, do uso ali realmente para fins religiosos. Então as igrejas e outros centros religiosos também estão isentos do pagamento da taxa do lixo, Nicolini. Uma taxa que se assemelha a outras já praticadas aqui na nossa região, né? Pindamonhangaba teve a votação dessa taxa também há algum tempo atrás, São José dos Campos, outros municípios do Brasil também estão alinhados aí nessa mesma questão, já que se trata de uma lei federal que precisa ser cumprida pelos municípios, Nicolini. Agora, o segundo projeto que foi aprovado também pela maioria dos vereadores aqui de Taubaté é o projeto da PGV, que é a Planta Genérica de Valores, Nicolini. É um documento que define o valor venal dos imóveis, ou seja, o preço de mercado, né, desses imóveis. Ela equaliza, na verdade, o valor dos terrenos aqui de Taubaté, dos imóveis, com os preços de mercado. E essa Planta Genérica de Valores, ela serve exatamente para o cálculo do IPTU, do Imposto Predial e Territorial Urbano, aquele imposto que a gente paga todos os anos, que os moradores muitas vezes parcelam aí em várias vezes. Vai ter reajuste também a partir do ano que vem, então, Nicolini. Hoje, esse valor aqui em Taubaté, ele é pago com base na planta genérica dos anos 90. Se não me falha a memória, desde 1997 não há uma atualização da planta genérica de valores aqui de Taubaté, e isso não tem acompanhado a valorização imobiliária que aconteceu nos últimos anos. Como você comentou, região da Independência, por exemplo, aqui em Taubaté, uma região que cresceu muito, que está muito bem localizada, vai ter um imposto aí, um IPTU um pouquinho mais alto a partir do ano que vem. Na justificativa do projeto, a prefeitura disse que essa discrepância dos valores dos anos 90 para os valores de hoje tem gerado algumas distorções. Imóveis de alto padrão, por exemplo, têm pagado menos imposto do que deveriam, enquanto outros acabam arcando com uma carga maior do que o que é justa. E isso acontece justamente por causa da valorização de algumas regiões da cidade em detrimento de outras, Nicolini. Conversamos também com os dois vereadores, Alberto Barreto e Vivi da Rádio. Alberto votou contra, Alberto votou a favor e Vivi votou contra esse projeto de atualização da planta genérica. A posição deles com relação a isso, o pessoal de casa confere agora também. O valor máximo que vai atingir é de 50% do valor de mercado, então o valor venal, onde é cobrado, né, o IPTU, é sobre o valor venal, e ele será no máximo até 50% do valor de mercado, né? Importante dizer que esse valor que vai crescer, ele só pode crescer 20% ao ano. Então vamos dar um exemplo aqui. Se o IPTU da pessoa é R$1.000 e vai subir para R$2.000, ele vai subir esse primeiro ano 20% só. Então vai para 1.200, depois 1.400, 1.600, até chegar aos 2.000. Então vai demorar aí 4, 5 anos para chegar a esse valor máximo de IPTU cobrado. Isso também é um escalonamento que o prefeito mandou no projeto da planta genérica. Falar que o IPTU não mudou o preço há 30 anos não é verdade, porque a inflação foi atualizada. Então as pessoas têm tido sim um aumento no IPTU. E o projeto está mal colocado. Você vê que muita gente não sabe para quanto vai. Eles me perguntam, faz o cálculo para mim, vereadora. Eu não sei fazer o cálculo, imagina eles. Então faltou mais transparência, faltou a prefeitura fazer mais audiência pública na parte da noite, para a população colocar o seu posicionamento. Nicolini, esse, inclusive, o posicionamento da vereadora Vivi da Rádio, do Republicanos, foi o mesmo posicionamento de outros parlamentares, né? Não houve, talvez, um tempo hábil ou uma discussão tão ampla junto à população para explicar sobre esse aumento
do IPTU, ou melhor, a atualização da planta genérica de valores que pode incidir aí, que vai incidir no aumento do IPTU em Taubaté, né? Lembrando, como o vereador Alberto destacou, mas só para a gente reforçar, tem um teto ali de até 50%, né, que esse imposto pode aumentar nos próximos anos, mas esse aumento ele acontece de maneira escalonada, né? 20% ao ano até atingir aí esses 50%. O objetivo, segundo a Prefeitura, é garantir uma transição gradual também. 2 projetos importantes, Nicolini, para a cidade de Taubaté, 2 projetos que impactam diretamente no bolso dos moradores aqui da cidade. Como a gente comentou, né, não tinha uma presença popular tão grande aqui na Câmara de Taubaté, até mesmo pelo horário da sessão, começou por volta de 2 horas da tarde, terminou agora há pouco por volta de 5h30, 5h40, não deu tempo para que a população participasse, né, dessa votação. Mas eu conversei com os moradores que estiveram presentes, muitos deles aí insatisfeitos, né? Eles entendem que as cobranças são necessárias, mas estão insatisfeitos pela forma como essa questão foi conduzida aí pela Prefeitura e também pela Câmara, Nicolini. Mas é um assunto que vai dar muito pano para manga ainda e a gente vai seguir por aqui acompanhando. Perfeito, Lucas. E a gente daqui acompanhando para explicar para o povo, né? Tem a questão da constitucionalidade da taxa do lixo, se tem um outro contrato, isso aí a Prefeitura tem que se explicar. Agora, a taxa do lixo tem que ser cobrada. E a questão do IPTU é preciso se explicar e discutir justamente os valores, mas a realidade é que já foi aprovado e a gente acompanha para explicar. Ele volta com mais detalhes no Band Cidade, segunda edição. Obrigado. Lucas Rodrigues, ao vivo, está ali na Avenida do Povo, em Taubaté, em frente à Câmara Municipal. Ainda em Taubaté, o Ministério Público decidiu arquivar o caso que envolvia medidas contra a sirene do relógio da CTI. Toca o aleluia aí, Pudim! Aleluia, 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 aleluia. Que é brincadeira, né? É brincadeira, o que os caras querem uma canetada parar uma tradição, né? De décadas, sei lá, de século, 100 anos que toca sirene lá. Bom, apesar do arquivamento, o Ministério Público ainda sugeriu que a Prefeitura analise a possibilidade de diminuir o volume da sirene e que ainda assim manteria preservado o patrimônio histórico da cidade. O pedido para o desligamento foi feito a partir da reclamação de um morador, né? O município chegou a desativar o efeito sonoro, mas voltou semana passada, porque teve uma grita na cidade. É um símbolo de Taubaté, é um símbolo da indústria Vale Paraibana, a sirene da CTI, né? O som é emitido em 4 horários, 8 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 6 da tarde. Tocou agora há pouco, há 26 minutos, né? O toque das 6 da tarde e aconteceu. Tá de volta, vamos esquecer essa história e deixa a sirene tocando lá na CTI, tá bom? 6h26, a Câmara de Guaratinguetá aprovou na sessão de ontem a lei que regulariza rodeio na cidade. Agora liberou geral, né? Todo mundo, Taubaté. Aliás, o rodeio de Taubaté tá um sucesso, né? Só não pode acabar com as mulheres. Tá um sucesso, né? O rodeio, a Expo Taubaté tá um sucesso, né? E agora o documento que proíbe a realização de qualquer tipo de vaquejada permite atividades como montarias em touros, hipismo e cavalgada. Também foi proibido o uso de instrumentos que causem ferimentos aos animais, o que tem que ser óbvio. Você não precisa nem de lei, né? Você não precisa nem de lei. O projeto determina ainda que 2% do lucro de evento seja destinado ao Centro de Controle de Zoonoses, acho bom, e 2% à UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Guaratinguetá. 6-5, foi na casca aprovado em Guaratinguetá, né? Agora vai para a sanção do prefeito Júnior Filippo. Você vê aí imagens da sessão. Sobe o som aí, produção! Essa é boa! 997-63-50-60, o zap do povão. Vamos botar mensagem do povo aí, que tem uma fila de mensagem que não acaba mais. O Henrique de Taubaté. A gente que mora na Independência agora vai passar por isso. Eles não têm mais o que inventar, vai ter que cobrar a taxa do lixo aí. Taxa do lixo tem que cobrar, Henrique. É aquilo que a gente estava explicando e o vereador Barreto falou muito bem. Obrigado pela audiência e participação. O Júlio de Taubaté, mais uma taxa do lixo para os munícipes. Pode esperar que vem mais taxa. Fazer o quê, Nicolini? Um abraço. A outra é que não é para acontecer. Essa tem que acontecer, Júlio. Obrigado pela audiência.
O professor João Batista, essa reforma tributária, como toda reforma, na teoria parece perfeito, mas o povão quer ver na prática. Só o tempo vai dizer que funciona, ele também está esperando que funcione e nós também, professor. Obrigado pela audiência. A Julieta de Caçapava está na cidade assistindo o Brasil Gente Vale. Esse caso é difícil, o filho agredindo a própria mãe, é muito triste. É triste demais, Julieta. Obrigado pela audiência. O Valtinho Moreira, lá de Taubaté, não bastava o caboclo agredir o pai, agora esse lixo vai agredir a mãe? Tenha santa paciência, né? Vontade até de falar um palavrão. Onde que nós vamos parar? Segura aí, Valtinho! Segura a vontade aí. Obrigado pela audiência. Lindomar de Pindamonhangaba, boa tarde. Aqui no Araretama, em frente à minha casa, tem poste caindo também. Vai aparecer o mesmo jeito desse aí que caiu. A fiação tá 3 metros do chão. Ô, Lindomar, faz foto aí da rua Benedito Darcy Monteiro, aí no Araretama. A hora que der, vai lá, faz umas fotos e manda aqui no nosso zap. Que aí nós vamos mandar para a distribuidora de energia que atende Pindamonhangaba, porque eu não sei se é IDP, se é elétrico, o que é, precisa ver, porque cada cidade aqui é uma, eu não sei decor, mas nós vamos cobrar, porque poste de madeira é do tempo do bonde, né, Lindomar? Obrigado pela audiência. Continua participando, já mais mensagens, imagens ao vivo de Campos do Jordão na tela do Urgente. Eu volto já com mais notícias. Ô T2, você viu que vai ter o Festap Vale 2025? Vai ser dia 29 de novembro, às 9 horas, lá na Unital. Poxa, T2, você não vai falar nada? Armou. Festap Vale 2025. Tecnologia, negócios e aquele borogodó que só o Vale tem. Inscrições pelo site Event3. Realização APP Vale. Apoio Grupo Band Vale. Atenção! A Black November Compunet chegou com uma tempestade de ofertas. Assine planos com até 1 GB de velocidade e só comece a pagar em 2026. Compunet, a melhor internet do Vale. Começou a Black Week Chimaralto, de 25 a 30 de novembro. Onix e Tracker 0 km com 10 mil para você gastar como quiser. É isso mesmo que você ouviu. Começou a semana mais agressiva do ano aqui na Chimaralto. Na compra de um Onix ou uma Tracker 0 km até sábado, você vai levar 10 mil reais em dinheiro. Sem sorteio, sem enrolação, comprou, levou. Black Week Chimaralto, até sábado em nossas lojas de Guaratinguetá e Lorena. Oh my God! Mas você tá vendo capricho no Já tô de volta ao vivo aqui na tela da Band. Esse é o Brasil Urgente Vale, a informação que você precisa saber do jeito que você gosta de acompanhar. Olha esse caso. Em São José dos Campos, alunas de medicina foram flagradas jogando paciência no computador do hospital municipal. Tem imagem aí, produção? Aperta o botão aí. A cena gera um debate. É, demora, né, mas chega. Olha isso, ó. Faz a sequência, faz a sequência. Aí isso aí tá gerando a maior discussão, apesar de que a informação dá conta que as alunas estavam no horário de descanso. Eu imagino se o meu diretor chegar aqui e me pegar no horário de descanso jogando paciência no computador, já chega, né? Já chega falando para eu conversar com a RH, né? Dá uma olhada nos detalhes aí. 3 alunas de medicina que fazem residência no Hospital Municipal de São José dos Campos foram flagradas jogando paciência no computador. O vídeo, gravado no setor da pediatria,
Mostra o trio em frente ao computador, com o jogo de cartas aberto. Segundo a assessoria do hospital, as alunas estavam no horário de descanso e a ação não teve nenhum impacto no atendimento. Mesmo assim, a unidade notificou formalmente a faculdade responsável, exigindo providências rigorosas e adequadas à gravidade da situação. O hospital reforçou que os estudantes não têm responsabilidade assistencial sobre os pacientes, apenas atividades acadêmicas e de observação. Pano pra manga, né? O MP, por meio do GAECO, desmontou um grupo que vendia palmito extraído de área de proteção. Ô, raça! Os caras estavam cortando palmito em São Luís do Paraitinga e Caraguatatuba. A ação teve apoio da Polícia Ambiental, da Vigilância Sanitária. Foi hoje de manhã. Segundo o Ministério Público, foram identificados danos ambientais no Parque Estadual da Serra do Mar. Olha a quantidade de caixa, gente. Olha os vidrão de palmito aí. Né? Identificaram que estavam abrindo clareira na mata, foram ver e fizeram a operação. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão que atingiu diversas cidades paulistas. Entre elas, Juquitiba, Miracatu e Itapecerica da Serra, no Vale do Ribeira, e aqui Caraguatatuba e São Luís do Paraitinga. As investigações apontam que o grupo chegou a criar uma empresa para simular legalidade e distribuir o palmito. Mas tudo era feito no fundo de quintal, gente. Era envasado em fábricas clandestinas, em ambientes insalubres, o botulismo comendo solto, né? Não tinha qualquer controle de higiene. Uma bagunça! Além de judiar do meio ambiente, né? Vidro reciclado de qualquer jeito, sabe lá, nem vácuo acho que dava isso aí. Vocês estão de eu vou falar pra você, viu? Aí bota umas marcas XPTO, conserva não sei o quê, aí ó, e vem pro povo. Ei, povo! Vamos falar agora do combate ao tráfico de drogas. 2 homens presos aonde? Vila Machado, Zona Norte, aqui de São José dos Campos. Olha a quantidade de droga aí. Segundo a PM, a dupla foi abordada ontem à noite na rua Antônio Vieira Souza e com eles foram apreendidos cerca de 100 pinos de cocaína, 90 pedras de crack, 80 porções de maconha, 15 frascos de lança-perfume, 5 porções de êxtase e mais de R$3.000 em din-din, bufunfa. A dupla foi encaminhada para a delegacia e ficou à disposição da Justiça. Vem comigo aqui agora, produção. Tem um recado novo para falar para você, que presta atenção nesse recado, porque ele é muito importante para você que quer ter um futuro melhor. Tem novidades chegando que vão marcar a história de São José dos Campos. Gente, eu estou falando da Legacy School, a segunda maior rede escolar do Brasil, que está chegando em São José, está chegando a Urbanova, lá na Zona Oeste, onde a nossa audiência é fantástica. Uma escola cristã, confessional, que une excelência acadêmica, formação de caráter e propósito. Bom, parcerias com universidades cristãs dos Estados Unidos, tem programa de intercâmbio, é um dos maiores eventos esportivos estudantis do país. É a educação que abre portas para o mundo, isso aqui é sensacional. E essa semana começa a Black Friday da Legacy. Só até sábado, não roda a lâmpada, não perde tempo. Só até sábado, dia 29 de novembro, presta atenção. Do 1º ao 5º ano, no período da tarde, você vai garantir, você que está me assistindo aí, bolsa vitalícia de 50%. 50%! Metade do preço! Para o turno da manhã, são quantos por cento, produção? 10%. 10%. Vitalício, gente. Se matriculando essa semana, ainda tem 5% de desconto nos livros e 10% nos uniformes. E no programa Indique e Ganhe, cada família indicada que fechar matrícula te dá 1% de desconto. É acumulativo na mensalidade. Olha só coisa boa. Quer saber mais, gente? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui no seu vídeo. Aponta já, não fica. Pega o celular aí, na beirada do sofá, na mesinha, aponta aqui, tira do bolso e aponta para o QR Code e você conversa agora com o atendente da Legacy School.
Você também pode visitar a Legacy, lá na Avenida Xiximifume, facinho de encontrar, Xiximifume 286 no Urbanova, tá? Vai lá. Tem também o WhatsApp da Legacy School, anota aí, 12, o código, 98893 5889. Vou repetir, 98893 5889. Legacy School, aqui seu filho cresce por dentro e alcança o mundo. Não perde tempo. Põe mensagem do povo aí na tela. 6h38, Paulo aqui de São José, Nicolini, paciência é o que o povo mais tem. Enquanto não se começar a frequentar mais a Câmara Municipal, nada vai acontecer. Concordo com você, o povo tem que acompanhar de perto quem eles elegem ou não, quem foi eleito. E foram eleitos pela maioria, o povo tem que ir lá mesmo, também acho. Triste ver a Câmara vazia numa sessão importante como essa, Paulo. Obrigado pela audiência. O Adilson fala, boa tarde, Nicolini, toda vez que o aposentado vai receber aumento, alguém arruma um imposto novo. Quando é que será que vai sobrar para nós, hein? Tá difícil, diz o Adilson do Garcês. Obrigado pela audiência. Já mais mensagens. Aparecida ao vivo na tela do Urgente. Põe Aparecida aí, produção. Basílica Histórica, 20 graus em Aparecida. Rapidinho tem mais notícias, não sai daí não. Taça Band Vale, o maior campeonato de futebol de base do Vale está de volta. Emoção, talento e muitos gols. Atletas de 7 a 15 anos entram em campo para mostrar o futuro do nosso futebol. E o time, os donos da bola, segue de olho em cada lance com resultados, entrevistas e as melhores resenhas direto na tela da TV Band Vale. Realização Grupo Band Vale e Vale Sports. O Papa com roupas fashion espojadas, o Trump sendo preso. Cuidado com as montagens que circulam por aí. Não dá mais para saber o que é real ou não com essa inteligência artificial. É preciso checar com fontes confiáveis sempre. Procure saber de onde vem a informação, se ela está completa ou foi tirada de contexto e onde ela está sendo compartilhada. Busque veículos confiáveis, veja se TVs, rádios e agências de notícia deram a mesma informação. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. A Esquenta Black da Farmaconde está arrasadora, até 90% de desconto também nos cuidados com a sua pele. Sabonete Acno Clean Le Blue de R$ 27,89 por R$ 21,99 no cartão Grupo Conde. Repelente Exposes Extreme Spray de R$ 76,15 por R$ 67,99. Kit Sandal Praia e Piscina fator 50 de R$ 66,99 por R$ 59,99. Sérum Facial Ácido Hialurônico Le Blue de R$ 37,90 por R$ 29,99. Na Farmaconde você ainda pode dividir em até 10 vezes. E tem frete grátis nas compras acima de R$ 150. Farmaconde, família cuida de família. Atenção, atenção, estou de volta com o Brasil Urgente Vale para trazer um recado importante para você, porque é mês de novembro, Black Friday, e chegou a oportunidade mais esperada do ano para você que tem vergonha de sorrir. Esse é o mês para você parar de adiar o sonho do sorriso perfeito. Tem gente que tem vergonha, tem gente que está esperando, chegou a hora de ter aquele sorrisão, de melhorar a autoestima. A COP Odontologia preparou o Saldão do Sorriso. Agora não tem erro. São condições incríveis para você realizar o seu tratamento. E seja ele qual for, hein? Implante, aparelho, faceta, é a chance de você ter o seu sorriso de volta com aquele descontão único que só acontece no Saldão do Sorriso da COP. Gente, é investimento, tá? Você vai melhorar a autoestima, vai melhorar a saúde, é isso. Melhora a autoestima, melhora a saúde, condições que você nunca viu, mas atenção, oportunidade assim dura pouco. Não perca o Saldão do Sorriso e agende já sua avaliação na COP Odontologia. Garanta a sua condição especial. Não deixa para depois, hein? Agende a sua avaliação hoje mesmo. Ela é sem custo, gente. Para avaliar não cobra nada. Então vai lá. Chama no Zap
Código de área 12 996434327. Ou escaneie o QR Code que está ali no cantinho da tela. É só apontar o celular. Não perde tempo, não. Venha transformar o seu sorriso com a gente. Esperamos por você. COP! Vamos juntos transformar o seu sorriso. Atualização importante. Lembra do caso do seu Luiz Menino Agostinho? Põe a imagem dele aí, produção. Tem? Tem. Aplausos para a produção aí. Seu Luiz é esse senhor de 71 anos. A gente mostrou aqui com exclusividade para a televisão regional. Ele que teve a aposentadoria cortada porque foi dado como morto. Bom, o Ministério Público entrou na história. Douglas Cruz, e agora que o MP viu que ele está vivo e não está morto, o que muda, hein, Douglas? Conta pra gente. Nicolini, exatamente como você disse, Ministério Público, através do pedido da defesa do senhor Luiz Menino Agostinho, idoso de 71 anos que a gente estava vendo nas imagens, e também da reportagem da Band que mostrava que seu Luiz está vivo. O Ministério Público então pediu à Justiça que avalie esse caso para que seu Luiz tenha aposentadoria, Nicolini. Esse pedido do MP também aponta que a polícia deve investigar, Nicolini, quem que foi dado como morto, ou melhor, quem morreu nessa certidão de óbito que foi expedida erroneamente no nome de seu Luiz. A Polícia Civil de São Paulo deve, então, através desse pedido do Ministério Público, entrar em uma ação interestadual junto com a Polícia de Minas Gerais, porque uma certidão de óbito no nome de seu Luiz foi expedida na cidade de Juiz de Fora, Nicolini. Então, através desse pedido do Ministério Público, a polícia deve investigar quem realmente morreu através dessa certidão de óbito, e aí, com esse pedido, o andamento da Justiça deve prosseguir para que seu Luiz tenha a sua aposentadoria de volta. Segundo a defesa de seu Luiz Menino Agostinho, isso ainda deve demorar, existem os trâmites legais, mas já é um primeiro passo, depois que a gente mostrou aqui na Band essa reportagem, que seu Luiz Menino Agostinho, de São Luís do Paraitinga, bairro da Fábrica, está vivo, Nicolini. Ele que teve sua aposentadoria cortada depois de um erro, depois que uma certidão de óbito foi expedida em seu nome, Nicolini. Perfeitamente, meu querido Douglas. A gente espera que tudo se resolva o mais rápido possível, inclusive com a entrada do Ministério Público. Obrigado, Douglas. Segue na redação, ao vivo, imagens de Campos do Jordão na tela do Urgente. No pique! Intervalo, eu volto já. Há mais de 18 anos, a Selva Zeladoria protege o que é mais importante para você. Portaria presencial e remota, monitoramento, limpeza, conservação e segurança patrimonial, rondas de jardinagem e apoio para eventos. Com tecnologia de ponta e uma equipe altamente treinada, entregamos soluções completas com excelência e confiança. Selva Zeladoria. Segurança, cuidado e inovação com o que é mais importante para você. Quer vender ou alugar o seu imóvel? Está na dúvida sobre quanto cobrar? Sabe quem é a melhor pessoa para te ajudar? O corretor de imóveis. O profissional mais capacitado para fazer avaliações do mercado imobiliário. Com ele, você fica despreocupado e tem a certeza de fazer um bom negócio. Afinal, tranquilidade só com o corretor de imóveis. Oferecimento Cresce e Grupo Band. Atenção! A Black November Compunet chegou com uma tempestade de ofertas. Assine planos com até 1 GB de velocidade e só comece a pagar em 2026. Compunet, a melhor internet do Vale. Brasil Urgente Vale. Oferecimento: Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. De volta aqui na tela da Band, reta final do Brasil Urgente Vale. Vamos colocar mensagem do povo, tem muita mensagem que chegou. O Luiz Henrique de Ubatuba fala: Nicolini, eu nasci em Taubaté e desde que eu me conheço por gente, essa sirene tocou. Graças a Deus, acabou a novela. E novela de mau gosto, né? Pior do que aquelas mexicanas, né, ô Luiz Henrique? Obrigado pela audiência. O Anderson Carlos, boa noite, Nicolini. Os palmiteiros vão tomar café de canequinha. Tamo ligado, hein? Bora tomar um café. Tá na hora
Tá na hora. Daqui 1 minuto tem Otávio Baldin aqui com o Band Cidade. O Tony de São José, boa tarde. Tô no Jardim Cruzeiro do Sul, parabéns pelo programa. Obrigado, Tony. Manda um abraço pra minha mãe, a Esther, do Dom Pedro I. Obrigado, abraço. Vem comigo aqui, ô produção. Deixa eu mandar um abraço pra dona Renata, lá da Magras, que tá sempre ligada no Brasil, gente, vale. Um abração pra dona Renata, que trabalha lá e falou que assiste todo dia o programa. Obrigado pela audiência. Mais mensagem. A Mari de Taubaté, olha que belezinha. Nicoline, boa tarde, tô ligadinha, manda um beijo pra minha filha Beatriz e pros meus filhos Tiago e Henrique. Os meninos vergonhosos, a Beatriz fez até pose lá na frente da TV. Legal, Beatriz, obrigado pela audiência da família. O Gildo, olha o Gildo do Bar do Zé Adão, aqui em São José. Ô, meu querido Gildo, um abraço pra você e pra turma toda aí do Bar do Zé Adão. O Ralph, do Ultrapéssima sentido Rio Impinda, fez essa imagem, a gente falou do acidente aqui. Obrigado, Ralph. Para fechar, a Karina de Potim fala que tá insuportável as bicicletas motorizadas e parece que a maioria é menor pilotando. Vamos mandar uma equipe lá para Potim para ver isso aí. Obrigado, Karina, pela audiência. Obrigado a todos vocês que participaram. Eu volto amanhã às 5h30 da tarde. Siga na Band, siga com Otávio Baldin e o Band Cidade, segunda edição. Tudo pronto, Otávio? Boa noite. Maravilha, prontíssimos aqui, firmes e apostos sempre. Vamos ficar de olho aqui também. Até amanhã. Maravilha, bom descanso, Nicolini. Valeu.